Segundo domingo de outubro, Belém do Pará, Amazônia, tudo para. Absolutamente tudo para. E a culpa é de uma mulher empoderada, sim, meu amor. Uma mulher tão empoderada que te deu a salvação através do Cristo Jesus. E sabe como é que a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história? Em uma das casas dela, mas aqui em Belém é a casa mais importante. Essa aqui, ó. Basílica Santuário de Nazaré, que nessa época do ano recebe tantos filhos, que adoram ter Maria como um exemplo de fé. Estar no Pará nesta época do ano é experimentar um jeito diferente de viver a fé católica. O Círio de Nazaré tem mais de 200 anos de história. Agora, para a gente entender melhor como esse poder de Maria, que vem pela fé, iniciou aqui na capital paraense, vamos voltar lá para o século XVIII. Isso mesmo, é porque foi nessa época que o caboclo chamado Plácido encontrou a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. Ele levou a santa para casa e lá fez um altar improvisado. Agora reza a lenda que no outro dia ela sumiu e foi encontrada de novo no mesmo lugar, à beira do rio. E olha, isso não aconteceu só uma vez não, aconteceram várias vezes. Nazica, ou Nazinha, como o paraense carinhosamente chama a Nossa Senhora de Nazaré, era persistente. Era não, ela é persistente, porque até hoje, olha, cuida de todos nós. Tanto que a fama das aparições atraiu muita gente e assim foi construída uma igreja ao redor do lugar onde a imagem era encontrada. Hoje essa igreja é aqui, a Basílica Santuário de Nazaré. E aí, é ou não é uma mulher de poder? Bem, Nossa Senhora é inspiração para muitas mulheres. Força, coragem, resiliência. E olha, uma dessas mulheres que com certeza se inspiraram na atitude de fé de Nossa Senhora, na entrega à vida religiosa, é a irmã Kelly Simone. Muito obrigada, irmã, viu? Por a senhora estar aqui com a gente, do jeito que é nosso, conversando com a gente. A irmã Kelly Simone, ela é da congregação, das Irmãs Missionárias de Santa Terezinha, né? Isso. Que é aqui, olha, gente, essa congregação foi fundada aqui no Pará, né? E a irmã Kelly hoje está tendo, assim, eu estou tendo, na verdade, o privilégio de conversar com ela. A senhora estava me falando que toda a dinâmica, que Nossa Senhora tem, principalmente em alguns municípios, né? A senhora Sim. falou que é de Bragança, Isso. eu conheço Bragança, eu vou contar para você que não é daqui, de Belém, que não é do Pará. A gente vai colocar aí um mapinha da localização, de Bragança, aqui na nossa região. É um município que fica no Nordeste paraense, que tem assim uma história, com a igreja muito forte, uma relação com a fé muito forte. Irmã, quanto tempo a senhora tem já de consagração? Então, eu me consagrei em 2001, no dia 6 de janeiro de 2001. 22 anos. Então. Isso, praticamente 22 anos. E me diga assim uma coisa que a senhora diga, olha, essa daí, entre muitas, eu imagino que a senhora deva ter, mas que a senhora diga assim, essa é a força que eu tiro de Maria para fazer determinada situação. Olha, assim, é a fé, principalmente a fé, porque assim, no anúncio do anjo, a fé acompanha Maria. No anúncio do anjo, ela diz sim porque ela acredita. Bendita é aquela que acreditou. Isabel vai dizer para ela quando ela encontra, Isabel, quando ela vai visitar Isabel, ela bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Depois ela tem a fé quando ela percebe que falta o vinho nas bodas de Caná. E aí ela vai logo, e intercede ao seu filho Jesus. Eles não têm mais vinho. E ela com fé de que ele, ela diz, faça tudo que ele vos disser. Então ela tem fé no filho. É verdade. Irmã, muito engraçado a senhora falar isso, porque assim, tem pessoas que dizem, não consigo olhar Maria como uma empoderada, Maria como uma mulher.
Mas eu acho que está também desse lado, Com né? toda certeza, porque, por exemplo, hoje nós precisamos resgatar os valores que são de fato empoderamento feminino. É porque o que nos representa hoje na sociedade? O que mulheres estão colocando para representar a força feminina? A gente poderia fazer Um paralelo, sim. não assim dizer nomes de mulheres que talvez não estejam nos representando, mas pegar mulheres que nos representam com valores de fé, com valores de esperança, com valores de força mesmo, né? Com valores de determinação, com mulheres resilientes, como você iniciou falando, né? Capazes de realmente encontrar o seu lugar, saber o que faz, né? E buscar os meios necessários para que a força feminina não se perca em meio a tantas coisas e bombardeios que a sociedade vem tirando, aquilo que é nosso. Nós não queremos, como mulheres, os lugares que são determinados, por exemplo, a questão masculina, né? Não é isso o feminismo, mas é justamente reconhecer a dignidade da mulher. Perfeito. E isso que é uma busca constante, né? E que Maria se fazia presente, né? Sim. Nesse sentido. Ela ia onde as pessoas diziam que naquela época não se poderia, porque era um local só determinado. Ela ia porque o plano de Deus estava Justamente. estabelecido daquele jeito. Porque, né? por exemplo, se a gente for olhar, Maria esteve sempre presente, da encarnação à ressurreição e também à vinda do Espírito Santo. E nos anos da vida pública de Jesus, ela esteve presente. Ou seja, é uma mulher realmente que tem ali um marco. Né? A gente Uma pode marca, dizer que sim. ela foi a nossa primeira mulher empoderada? Sim, com toda certeza. com toda Gosto certeza. disso. Primeira mulher empoderada. E é isso que a gente quer, né? Que você se espelhe em mulheres empoderadas, em mulheres que têm muito a contribuir, como Nossa Senhora de Nazaré. Isso, com toda certeza. Que ela seja sempre a nossa força, que ela possa ajudar tantas mulheres hoje marginalizadas, exploradas na sua dignidade, mães solteiras, né? Mães que estão aí, mulheres na prostituição. Né? Tem, se a gente for citar aqui, são inúmeros fatores que assim, denigrem a imagem feminina. Né? Que são mulheres que São mulheres precisam realmente ter reconhecido na sociedade Sim, seu papel, né? com toda certeza. Isso é importante, a gente ter essa dedicação. Uma isso que a senhora falou, né, do espelho que Maria representa para mulheres, como mulheres que são mães solteiras, mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? E isso é muito importante, eu acho que é nesse sentido, né, que a gente pode dizer desse empoderamento, Sim, né, com de toda Nossa certeza, Senhora. porque, por exemplo, Maria viveu numa época em que as mulheres eram marginalizadas. Imagine com mais ou menos 15 anos a mulher grávida, e ela soube acolher o verbo em seu seio, ela soube, né, acolher aquele projeto que Deus tinha para ela, e não se deixou levar pela sociedade daquela época. Né? A sociedade que oprimia, que marginalizava a mulher, que deixava a mulher de lado, no canto, não, ela soube fazer daquilo, né, o seu projeto de vida. Ela acolheu a força que ela tinha. E ela acolheu. Isso a gente pode trazer e, né, mostrar para o mundo que é possível a mãe solteira criar seu filho com dignidade. Ela está no seu lugar. Ela manter a sua personalidade, não se vender por qualquer coisa, não se deixar explorar por qualquer coisa. Então, assim, diante da nossa sociedade que só explora a mulher, né, que só faz com que a mulher se sinta, né, na sua dignidade menos favorecida, a gente pode olhar para Maria e dizer, não, é possível. É possível. E tem uma coisa também, irmã, de Maria lutar pelo seu próprio posicionamento enquanto mulher na sociedade. Né? Sim. Isso é muito forte. A gente tem várias passagens, né, de Nossa Senhora, né, na Bíblia, não na Bíblia em si, mas contando, né, que a relação da figura de Maria com Cristo, né, até mesmo um amparo ao seu esposo José, né, de segurar ali a mão quando precisa, e de estar dizendo, de confortar no ato da crucificação, no caminho da crucificação. É interessante sofrimento, o caminho da crucificação, quanto Maria foi assim, temente a Deus, né, porque ela sabia todo o sofrimento ali, ela vendo, né, a trajetória do seu filho. O que acontece? Ela fica firme de pé.
Eu penso assim que tantas mães hoje que veem seus filhos mortos, né, com tantas outras coisas, chacinas, né, drogas, tantas coisas que levam o jovem, a juventude a óbito hoje, né? E ela estava perto, né, das pessoas que Maria a sociedade colocava à margem, né? E ela ficou firme de pé. As mulheres hoje podem olhar, as mães hoje podem olhar para Maria e perceber essa força, né, que Maria traz. O nome dela, o nome Maria, que significa, né, que vem do hebraico, que traz todo o significado de soberana, ela soube também acolher o filho ali no alto da cruz, no sofrimento, e das mortes mais cruentas que a gente pode, né, considerar foi a morte de Jesus. E Maria se manteve firme de pé. Então, irmã, assim, o que a senhora diria para as nossas mulheres que estão hoje prostradas numa cama, sem ânimo para nada, mulheres que estão vivendo hoje um caminho de marginalidade pela própria sociedade, né? Mães solo, que se sentem desamparadas, o que a senhora pode dizer a exemplo de Maria? Assim, a exemplo de Maria, não perder esperança. Não perder esperança sobre tudo. Nós sabemos que o que a sociedade impõe à mulher hoje, às pessoas como um todo, é para que se percam, né, na sua identidade. Mas que Maria seja para elas essa força. Maria seja para elas esse exemplo, né? Porque com Maria elas podem, porque Maria não é Deus, a gente sabe disso, mas ela pode interceder. Ela tem aquela força junto ao seu filho Jesus, aquele jeitinho, a gente pode dizer, da boa mãe, né, que quando a criança quer alguma coisa, ela vai sempre com a mãe, né? O pai pode estar ali, mas ela vai... Mas é a mãe que vai a mãe que pede. É a última palavra. Justamente. Então, Maria tem essa força de ir com seu filho Jesus. Inclusive, as imagens, a maioria das imagens que nós temos, Maria nos mostra o menino, né? Então, ela pode interceder por tantas situações em que a mulher passa hoje, de sofrimento, de abandono, de exclusão, de exploração, de marginalização. Maria pode interceder por ti. Ai, Maria que pode bom, interceder irmã. por todas nós mulheres. Olha, irmã, muito obrigada, viu? Queria desejar para a senhora um feliz Sírio, né? Que Nossa Senhora sempre abençoe a sua trajetória, Amém, né? obrigada. E que assim, a gente tem ainda outros encontros para falar, porque eu adorei conversar. Com certeza. Tá obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Olha, Maria também te ilumine, né? Interceda Jesus por amém. Você e por toda a sua família. Amém, amém. Olha, fica aí porque ainda tem mais coisa pra gente contar para você, tá? Além da fé, a ciência também fala desse poder de Nossa Senhora de Nazaré. Olha só, gente, eu vim conversar agora com uma pessoa que entende muito, mas muito de empoderamento feminino, né? Na verdade, de religião, né? O empoderamento feminino, eu tô enfiando aí, mas eu tenho certeza que a Mariana também fala, porque é uma mulher empoderada. Eu quero só te dizer o seguinte, olha só. Doutora em antropologia, sociologia, mestre em ciências sociais. Gente, é tudo. Essa mulher empoderada de conhecimento, de ciência, e fala e vai conversar com a gente de uma outra mulher empoderada, que é Maria. Né? E a gente está num momento tão especial, né, Mariana? Eu quero muito te agradecer, viu, por você ter aceito conversar com a gente, acredito que é nosso, porque assim, a gente gosta de trazer empoderamento para as mulheres, né? E a gente acha que empoderamento vai muito além do fator econômico. Tem toda uma questão de sentimento. E você vai entender por que a gente está falando de empoderamento no Círio de Nazaré. Mariana, como é que a gente pode dizer? Me conta aí, como é que a gente pode trazer o aspecto do empoderamento para Nossa Senhora, já que a gente sabe que tem, né? Algumas pessoas dizem, não é, a gente vai até caminhando aqui, olha, porque a gente está nesse mural, né, de fitinhas aí. Primeiro eu queria agradecer o convite.
Quando a gente vai falar de Maria e Círio de Nazaré, a gente sempre tem uma diversidade de coisas, né, para falar. Uma diversidade também de interpretações, de abordagens possíveis. Mas pegando esse aspecto da mulher e a Maria é um exemplo de mulher, né? E isso até a própria igreja coloca, especialmente a igreja católica. Quanto a isso não tem muita divergência, ela é exemplo de mulher e de mãe. E aí a gente pode dizer que ela constrói esse arquétipo, né? Ela compõe um arquétipo do que é ser mãe, ou seja, de um padrão de mãe, de um padrão de mulher, né, de um papel social de mãe, como é que se exerce esse papel social de mãe do ponto de vista ideal, né, a mais perfeita das mães. Então ela ocupa esse lugar. E aí é possível a gente atrelar isso, ela também como uma figura que foi à frente do seu tempo, no sentido de que ela encarou as adversidades, né, de que ela subverteu a ordem vigente. Até porque naquela época existia todo um rigor em relação Exatamente. ao corpo da mulher, né? Uma disciplina que ela também conseguiu superar, né? E aí também não se importou com o que falariam, né? A fé dela leva ela a não se importar com o que falariam, a não se importar com o julgamento que ela sofria. E aí as mulheres se identificam com ela a partir de várias perspectivas, inclusive dessa, né? Nós somos muito julgadas, né? Nossas atitudes são muito julgadas, os movimentos que a gente faz na vida são muito julgados. E aí cada uma vai se identificando com algum aspecto de maneira mais similar, né? A gente vai sumir, porque está chovendo. Mariana, agora sim, existem momentos, né, da passagem de Nossa Senhora que a gente pode dizer que são momentos que mostram ali a força de uma mulher mais resiliente, uma mulher disciplinada, mas que também sabia impor ali, né, a sua figura de mulher, dar uma importância à própria figura da mulher, né? Eu acho importante dizer, por exemplo, que dentro dessa nossa religiosidade paraense, né, onde o Círio está inserido, a gente tende a ressaltar momentos de festa, por exemplo, da Bíblia. Então a Maria é sempre trazida, por exemplo, nas bodas de Caná, um momento em que ela chama, né, Jesus a fazer seu primeiro milagre, transformar água em vinho. E aí nesse momento ela é uma mulher de atitude, né, de coragem, para encorajar ele a fazer isso. Sim. E no momento que ele diz que não era dele, né? Exatamente. E ela dá, né, ela diz, dê a ordem que vai fazer. E isso também tem tudo a ver com a forma como a gente lida com a imagem de Maria, com a nossa fé de Maria, e com as relações e identidades que a gente vai estabelecendo com ela. Então, se a gente for olhar a religiosidade, por exemplo, do Nordeste brasileiro, ela não tem essa festividade de maneira tão evidente, né, tão escrachada como a gente tem. Né? As festividades religiosas deles são muito mais contritas, né? E aí isso imprime também uma interpretação sobre esses personagens principais, ressaltando esses momentos mais contritos. E aqui a gente sempre traz para esse lado da festa, né? E aí, como eu tinha dito anteriormente, cada grupo, cada mulher, né, com seus recortes étnicos, raciais, de classe, vai construindo as suas identificações com Maria, né? Então algumas pessoas identificam, não, ela foi muito importante e é para ela que eu peço, eu acho que ela que tem poder, ela que tem voz, traz esse lado da mãe, né? A mãe é que manda na casa, ela é que manda no filho, ela é que consegue mobilizar o filho, sensibilizar o filho. E é muito engraçado como a gente tem muito isso aqui, né? Exatamente. Como a Mariana é antropóloga, eu vou puxar, a gente tem muito esse comportamento da mulher paraense, né? O pai sempre diz assim, pergunta pra tua mãe, né? Se a tua mãe deixar, já viste com a tua mãe? Então, de uma certa forma... a gente vive numa sociedade que é patriarcal, né? E aí aqui também não foge disso, mas a gente tem uma quantidade muito grande de lares e famílias que são tocados, né? São guiados, são conduzidos por mulheres, né? E aí a gente tem famílias, gerações e gerações de mulheres que criaram seus filhos sozinhos aqui. E aí essas histórias também fazem com que as mulheres se identifiquem muito mais com esse lado de Maria, que toma frente de algumas situações, né? Que tem muita fé, que tem resiliência, né? Que respeita toda a religião que ela resolve seguir e acreditar, mas que também toma à frente das situações, né? Que também resolve as coisas e que ampara seus filhos. Então, por exemplo, por um lado tem uma crítica que aí fala quem são essas Marias, né? Essas Marias que a gente tem hoje no dia a dia, porque a gente fica também tentando encontrar, né? Quem seria a Maria hoje? E aí é Maria, e aí algumas pessoas fazem essa crítica, né?
As Marias de hoje não seriam essas mães negras que veem seus filhos sendo mortos na periferia, né? E aí qual é a força dessas mulheres que trazem isso, né? Que trazem essa carga, que trazem esse peso da vida, de uma injustiça, de um reflexo do racismo mesmo que falta na nossa sociedade e a violência. Então as pessoas vão se identificando com determinados aspectos de Maria e utilizam também da figura dela, da imagem dela, desse arquétipo, para questionar as estruturas dentro do próprio Círio, né? Então, por que em determinado momento não se tem mais mulheres compondo a organização do próprio Círio de Nazaré, né? Enquanto eram as irmandades, existiam mulheres que tomavam a frente, que tinham alguma liderança nessa organização. Depois, quando passa para essa gestão já da própria Igreja Católica, da Diocese de Belém, a gestão dos barnabitas na Basílica, e aí depois a construção da diretoria da festa, a gente tem essas figuras masculinas preponderantes e essas mulheres passam a figurar como as esposas dos diretores. E aí isso é uma das questões que gera crítica, né? Como é que uma mulher leva uma mulher, né, santa, leva todas essas pessoas para a rua, leva 2 milhões de pessoas para a rua, e a festa dela não tem mãos femininas que realmente coordenem, né? Que construam essa festa do ponto de vista da hierarquia, dessa construção oficial, né? Desses eventos oficiais. Por outro lado, essas mulheres estão ocupando vários outros espaços, né? Elas não conseguem estar, por exemplo, na diretoria da festa, não conseguem estar na Guarda de Nazaré, apesar de ter uma exceção, mas elas estão em outros lugares, né? Elas estão ocupando outros lugares. Dentro das peregrinações de Nazaré, por exemplo, elas são ocupadas, são feitas majoritariamente por mulheres, né? Então as mulheres é que são as dirigentes, as mulheres é que recebem a santa em casa, que organizam, que preparam essa comensalidade, assim como no almoço do Círio, né? As mulheres é que organizam, de uma forma geral, esse almoço do Círio. E aí, se por um lado você vê mesmo um aspecto que reforça esses papéis de gênero, quando você vê isso, né? Então, quem é responsável pela comida? As mulheres. Quem é responsável por receber em casa? As mulheres. Quem é responsável por uma das etapas que é mais ligada à evangelização, que é uma coisa que é muito atribuída a Maria, né? As mulheres. Você tem realmente esse reforço do papel de gênero, mas as narrativas vão se refazendo disso, né? Fazendo disso um poder também. Então, essa mulher que recebe a peregrinação de Nazaré, ao mesmo tempo ela tem o poder de controlar quem ela convida, quem ela não convida. De certa maneira, ela tem o poder de para quem ela vai rezar, né? Para quem ela vai oferecer. Até o discurso que ela vai trabalhar ali naquele momento familiar, né? Quais são as graças que ela vai conseguir, né, alcançar, né? Quem ela vai priorizar dentro desse meio. E, por exemplo, muitas delas, eu pesquisei mais isso na graduação e no mestrado, muitas delas faziam um esforço muito grande de colocar seus filhos, as crianças da família, para participarem, para ver essa continuidade. Então também essa responsabilidade de reproduzir, né, de ensinar. E isso é muito trazido também dessa figura de Maria, né? Que Maria que ensinou Jesus a andar, então que ensinou ele a rezar. Então as mulheres pegam isso e vão se identificando de acordo com a realidade delas, né? Fazendo uma releitura de acordo com a própria realidade. Algumas mais linkadas e mais coladas mesmo, verdade, né? Na leitura oficial, na leitura que a igreja traz sobre a figura da Maria, e outras tendo mais liberdade, que isso é uma das características também da nossa religiosidade, né? A gente se sente muito livre para fazer o que a gente quer. Então, inclusive falar de empoderamento feminino da Maria, tá? E a Mariana? Qual é a relação da Mariana, né, com esse papel de Maria enquanto mulher, enquanto Nossa Senhora, Mãe do Salvador? Qual é a relação da Mariana? Eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré, e aí, se para outras ciências isso seria um problema, na antropologia não é, né? Isso me inseriu em espaços que facilitou com que eu fizesse a minha pesquisa. Então comecei a pesquisar as peregrinações que a minha família recebia em casa, e aí por isso eu conheci, por isso eu comecei a conseguir encaixar conceitos no que eu estava vivendo, né, na experiência etnográfica, e fui fazer a pesquisa.
Mas eu consigo também ter o afastamento necessário para avaliar as coisas, né? Para ter certa neutralidade no olhar, no sentido de enxergar que existem vários olhares, existem vários pontos de vista, escutar as pessoas e não ser preconceituosa, né? Ou buscar não ser preconceituosa enquanto eu estou fazendo essa escuta, enquanto eu estou realizando a pesquisa. Que é muito importante, viu, gente? Para quem faz pesquisa, a gente sabe Sim. o quanto que trabalhar essa questão, né? Tentar ficar aí no jogo da imparcialidade é um exercício constante. Eu sei que eu vivi isso na pele. Mas na antropologia a gente tem isso de uma maneira bem resolvida, assim, né? No sentido de ter a carga teórica que te permite com que tu vivencie aquilo de maneira muito plena e que depois tu consiga traduzir, como se fosse aquilo, traduzir para termos científicos, né? Traduzir para um texto científico que seja reconhecido na academia. Então o que eu faço? Eu vivo o Círio da maneira mais completa e plena que eu consigo. Eu realmente me jogo, eu vou para tudo que eu consigo ir, tudo que o meu corpo aguenta, eu vou. Falando em empoderamento, a gente pode pensar como nesses 2 anos de pandemia, a gente teve as procissões canceladas e ainda assim as pessoas foram para a rua, né? Elas decidiram. Então isso é uma característica também da nossa religiosidade, de como a gente encara o Círio. A gente se sente na liberdade de decidir como é que a gente vai fazer, de que jeito vai fazer. E aí, a partir até das experiências da pandemia, eu construí um novo projeto de pesquisa, que agora eu sou professora da UFPA, da Escola de Aplicação da UFPA. E agora eu vou pesquisar, a minha pesquisa vai continuar exatamente para entender esse Círio da pandemia. De 2020, 2021 e agora 2022, que a gente ainda está em momento de pandemia, mas a gente já tem a retomada presencial das coisas, né? E olha, ela está marcando agora aqui com a gente o compromisso. O resultado da pesquisa, do jeito que é nosso, quer mostrar. A previsão dele é de 2 anos, mas a gente pode ir aos poucos colocando. Olha aí, então a gente já vai ter aqui, né, mais coisas de Círio, mais pesquisa sobre Círio, mais assuntos sobre Círio. Para você, mulher empoderada. Mariana, eu quero te agradecer. Obrigada. Foi uma aula que você me deu, viu? Obrigada. Uma aula que deu pra gente, né? É isso, gente, o jeito que é nosso. É empoderamento, mas é o empoderamento não só econômico. Você aqui aprende sim a trabalhar, né? Toda a parte de plano, de negócios. Mas também você também entende que o empoderamento da mulher está em ser mulher, em se permitir ser mulher e ser um sujeito ativo da sociedade, né? Sim. Um sujeito presente. Não somos só figuração, viu? Obrigada, viu, Mariana? Obrigada. Feliz Círio para você e a gente vai se ver nessa pesquisa, nesse resultado para toda a equipe incrível, também. tá? Obrigada. Ei, beijo, mana. Presta atenção. Você ainda não se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Égua de ti. Te inscreve. Olha o sininho, põe aqui, tá? Comenta, tá? O menino fica me... Comenta também aqui. Diz o que tu gostaste, o que tu queres assistir, que eu vou lá. E se você tem uma história incrível para me contar, põe aí que eu vou lá atrás de ti, tá bom? Beijo. A tua corda me enlaça nesta hora, me prende a Deus de corpo, alma e coração. Assim é doce ser escravo teu, Senhora, servindo a Deus em cada homem, meu irmão. Assim é doce ser escravo teu, Senhora, servindo a Deus em cada homem, meu irmão. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é o meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave